Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Se Vira, a ideia, a teoria não veio do meu pai, veio do pai do meu pai. O que meu pai fez foi metodizar, organizar essa... Uma adaptação. Opa, isso é interessante, Ele fez um estudo, ele fez um pensamento, ele olhou pra trás, viu a maneira como o pai dele agiu com ele, que trouxe resultados. O pai dele que é teu vô. É meu vô. E metodizou isso pra aplicar com a gente. Ele não falou vô, né? Ele falou pai do meu pai. Esqueci. Tá bom. Não tem nada. Não tem nada, pelo amor de Deus, tá tudo certo. Eu adoro meu vô, é vivo. Tá, mas é porque eu vou te falar, porque eu tô te falando isso. O pai da minha mãe, eu chamo de pai da minha mãe. Eu não chamo de vô. Porque abandonou minha mãe. Ah, não, mas não é por isso. Não é por isso. Então, deixa claro, porque... Então tá bom. Não é por isso. Porque se fosse, eu entenderia. Porque eu não chamo o pai da minha mãe de ele vô. mora em Belém, talvez não Então tem... vô. Meu vô. Ah, vai. Velho Braga. Velho Braga. Eu quero... Então foi o Velho Braga que... Foi o Velho Braga. Que falou... Tem o nome dele aqui? Tem algumas coisas sobre ele. Tá, sim. e aí como é que é a história aí? Não, fala você, eu já falei minha parte. Então, o Velho Braga, Ele fez Se Vira contigo. Então, fez Se Vira comigo sem me ensinar nada, né? Tipo, me jogou... Ah, você fez uma versão 2.0. Foi, não me ensinou nada, ele não sabia como fazer isso, ele não sabia que isso poderia ser uma educação, ele não simplesmente disse assim, ó, não vou te dar não, se vira. Pronto. Não vou te dar não, se vira. E não me dizia o que eu tinha que fazer, não me dava o caminho. Você tem irmãos? Tenho, somos 6 ao todo, 3 homens e 3 mulheres. Foi Se Vira com 6. Com os 6. E comigo como caçula, eu acho que eu fui mais, assim, mais se vira ainda. Mais se vira ainda, então... Que bom que você tá falando isso, finalmente. Mas a Maria é caçula, não é você? Não, mas não é esse o ponto, não. É porque meu pai... Você teve mais coisa. Meu pai, Joel, faz uns 3 anos mais ou menos que eu entrei... 3 anos, uns 2 anos que eu entrei numa jornada de autoconhecimento. Eu fiz um processo chamado Landmark, eu fiz um processo chamado Hoffman, eu fiz, cara, dos cursos do Paulo Vieira, do Zé Roberto, fiz várias coisas e eu comecei a ter uma bela de uma consciência em relação a o porquê que eu sou o que eu sou. E aí? E aí, quando você desperta, você quer despertar os outros. E aí eu comecei a tentar cutucar meu pai para ele também fazer esses processos de autoconhecimento, para que ele tivesse uma clareza do porquê que ele fez isso com a gente, porque a gente aprende por cópia e repetição sempre, né? Legal. Então, ele aprendeu com o pai dele a ser de uma certa maneira e acabou passando pra gente essa mesma maneira. Então, trazendo uma clareza, uma sinceridade que eu acho que eu nunca trouxe em nenhum podcast na vida, a percepção que eu tenho, não quero que você seja psicólogo familiar, mas a percepção que eu tenho é que meu pai talvez não tenha recebido o nível de profundidade e amor que ele merecia ter da parte do pai dele. E a gente sempre dá o que a gente sabe dar, a gente sempre dá o que a gente tem. E a maneira dele amar, a linguagem dele de comunicação de amor é um pouco diferente pra gente também, sabe? Eu não sei se eu consegui deixar claro esse ponto. Pra mim, sim. A maneira dele de conduzir a gente, talvez a perspectiva de que a gente, cara, tivesse sucesso, fizesse acontecer, tivesse resultado, era a maneira dele de entender que ele tava amando a gente, que ele tava comunicando esse amor, sabe? Legal. Faz sentido o que eu tô falando? Não sei se você tá confortável em falar sobre esse assunto. Não, tranquilo. Assim, esse tipo de coisa, esse tipo de preparação de autoconhecimento, a pessoa tem que buscar quando ela se sente que está precisando buscar. Você não pode ser forçado a fazer. Você vai ter que fazer o método Hoffman porque eu quero que você faça. Não, eu faço porque eu estou sentindo que eu preciso. Eu não sinto que eu preciso. Eu sei... Porque você sabe de tudo, né? Não é que eu sei de tudo. Não sei de tudo. Muito pelo contrário. Ele dá essas alfinetadas desde moleque? Desde moleque. Não, é dele... só aqui, né? É o único. É o único. Não, né? Dá na costela, dá uma paulistinha, aí taca no dedinho mindinho. Mas ele faz a mesma coisa comigo. Eu chamo ele de pescador, porque ele fica dando fisgada. Ele adora dar essas fisgadas. Ele vive fazendo isso. Aí tu aprendeu com ele? Aprendi. Aí quando eu faço com ele fica com raiva. Fala, eu só tô aprendendo. A gente aprende por cópia e repetição. Só tô me inspirando em você. Reação? Eu tô vendo. Eu não falo nada. Deixa a interpretação pra quem tá assistindo. O mundo mudou. E aí, cara, você escreve... Eu já li esse livro inteiro e você escreve lá, cara, você tem que parar pra aprender com seus filhos também. Eu faço Pare isso. Pra aprender com seus filhos também, só que cara. assim, tem coisas que tem coisas que eu também não quero fazer, né? Então eu não sou obrigado. Obrigado a fazer o que você quer. Eu acredito, o que você quer. Então, assim, eu acredito, a gente estava falando antes de você dar o teu discurso aí, a gente estava falando o seguinte, que eu acredito em consistência, eu acredito em manutenção
a manutenção de relacionamento, manutenção de amizade, manutenção de colaboradores, manutenção de trabalho. Eu acredito em continuação, em continuidade. Tá. Né? Eu acredito nisso. É quando eles falam, não, mas eu sei que ser uma versão melhor a cada dia e tal, isso vai deixando sequelas e consequências. Mas aí a decisão é deles. Eles estão muito novos ainda, dá tempo ainda de mudar, né? De mudar de casa, mudar de país, mudar de amizade, mudar de trabalho, dá tempo. Dá tempo. Não dá tempo pra mim mais. Então, assim, eu hoje, eu vou te falar uma coisa assim, até chocante, assim, eu não me lembro, acho que há 10 anos, mais de 10 anos assim e tal, eu não me lembro eu cometendo erros que eu cometi antes de 10 anos atrás. Dá um exemplo de um erro assim. Sei lá, quebrei. Quebrar, por exemplo, não ser sincero com uma pessoa, não falar estritamente a verdade, não ser autêntico. Deixar inimigo no caminho. Não tenho isso, cara. Não tenho. Nos últimos 10 anos não tenho. Então, isso pra mim é muito importante. Isso é um valor que eu tenho, que eu tô querendo passar pra eles da minha forma de passar. E eles querem mudar, querem crescer e tal, porque tem a meta no caso dele, a meta do bilhão lá, e é por isso que eu questiono a meta do bilhão, porque a meta do bilhão, ela é muito boa, nesse tudo que ele falou também, de alguma forma, eu acho coerente, mas tem aí uma maratona pela frente, não é uma corrida, entendeu? Não, mas eu concordo com você com todos os pontos que você trouxe demais. A única coisa que eu discordo é que, cara, tem a frase, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não tenho medo de mudar de opinião, eu não tenho apego à versão que eu era ontem, eu não tenho apego à versão que eu sou hoje. Eu tenho muito prazer em mudar, caso seja pra melhor e caso eu consiga provar pra mim mesmo com fatos de que essa transformação vai trazer benefícios pra mim. Então, você mesmo fala, inclusive tá no livro, que o teu filho é uma evolução de você. É verdade. E que, cara, é assim que funciona. Então, veio por isso eu não questiono. Depois vem um pendrive. Por isso eu não questiono. E aí, ele tem uma mentalidade... Eu nasci no novo mundo. Eu tenho percepções de mundo completamente diferentes das percepções dele. E as atitudes que meu pai tomou pro pai dele foram extremamente assustadoras. As atitudes que eu tô tomando pra ele são também assustadoras. Porque tudo que é novo assusta. E o mundo mudou. E o que eu tô fazendo é agindo de maneira proporcional às necessidades que esse novo mundo tem. Um mundo que talvez ele ainda não esteja pronto pra ver, porque ele não teve as mesmas experiências. Que mundo que é esse? Me dá um exemplo aí. Como que você enxerga? Deixa eu tentar explicar. Hoje... Quer dizer, então, que eu não vou entrar no metaverso. Quem ganha o jogo não é quem vou pegar Darwin... Só pra te dar uma brifada a mais. Quando eu olho pra este homem aqui, eu vejo um cara atualizado, jovem, por dentro de negócios, de startup, de tecnologia, nova economia. Quando você fala um mundo novo que ele não tá pronto pra ver, na minha cabeça, liguei o groselhômetro aqui, tá? Beleza. Só esse feedback, tá? Beleza. Tipo, minha groselha, eu falei, mano, o Davi não sabe o que ele tá falando, entendeu? Então, acho que tá sendo uma opinião de menino. Birrento. De birrento. Que o livro, eu vou ter que fazer uma nova versão daqui uns 3, 4 anos, eu sei. Sim. Né? Então isso não é uma obra viva. Né? Entendeu, cara? Isso é uma obra viva, eles estão crescendo. A história que aconteceu com o Educando Filhos para Empreender que você leu, esse livro é uma atualização do Educando Filhos, e vai ter outra atualização. E eu digo assim, isso não é receita de bolo, né? Serve para uma família, serve para outra. Porém, a percepção do Davi que eu não estou atualizado, eu vejo com o seguinte aspecto. Eu me acho um cara atualizado. Eu também, isso não é o mas eu sou um cara que eu tenho uns valores muito, muito enraizados, assim, que eu aprendi e vi que funciona e dá certo e replico no livro que ele leu, né? Aliás, o livro não é pro filho ler, é pro pai ler, tá? Não é pro filho ler, é pros pais. O livro é pra pai, né? Pra pai, não é pra filho. Porque, assim, Davi, qual o assunto que você falaria que teu pai não viu? Deixa eu te explicar. Qual conceito, assim? É uma dúvida mesmo. O que é que o Darwin dizia? Que quem consegue se perpetuar não são os mais fortes, são os que mais rapidamente conseguem se adaptar. Beleza. Nos tempos modernos, o que eu faço essa tradução do Darwin é o seguinte: quem vai ganhar o jogo não são os mais ricos, não são os maiores, não são os melhores, não são os mais inteligentes, são os que mais rapidamente conseguirem se adaptar às mudanças. Até aí nada novo. Vamos lá, tranquilo. Darwin. Mas aí o que meu pai trouxe pra mim agora é que ele prefere se manter sendo uma versão que ele já conhece dele, por já conhecer e por já saber que funciona. O que ele trouxe foi que ele prefere manter os valores dele fixo. Beleza, é direito dele. Cara, o cara é de startup, É Davi. direito dele. Muda o tempo todo, pivota o tempo todo.
deixa eu tentar continuar. E se eu tiver errado, eu não tenho problema de assumir. E talvez eu esteja... porque a gente precisa dar, né? Não, vamos lá. Tá sendo massa, né? Que bom que você tá dando, né? Do caralho. Eu tô adorando isso aqui, eu tô amando. Porque... Que bom que você tá dando, porque então, não sou eu, né? Não, que massa. Então, o ponto que eu tô querendo trazer, e a tese que eu tô querendo provar, é que o simples fato dele não... O que é que eu faço? Eu pego as minhas crenças, eu coloco elas numa árvore, eu pego essa árvore, eu balanço, e eu coloco todas essas minhas crenças à prova. Todas elas. As que se manterem é porque tem que se manter lá. Tá bom. Deu pra entender isso aqui? Deu. O meu pai, ele tem uma visão do passado, a qual ele quer se manter nessa visão do passado, e ele não quer mudar. E ele não coloca essas árvores, ele não coloca essas crenças pra balançar, não coloca essas crenças à prova. Eu coloco, porque eu não tenho apego ao que eu já conhecia, que já funcionava. Eu tenho essa disrupção mental de testar tudo novo, de colocar tudo novo, de não ter apego às versões que eu já conhecia de mim mesmo ou das coisas que funcionavam no mundo passado. Então, o ponto que eu tô querendo chegar aqui é que eu não tô dizendo que meu pai é velho, nem que meu pai é ultrapassado. O que eu tô querendo dizer é que, velho, a gente precisa estar o tempo inteiro em uma constante evolução. E o simples fato do meu pai não estar disposto a colocar essas crenças à prova já mostra que ele Fala não... uma aí. Oi? Fala uma. E no Hoffman, por exemplo? Que seja. Academia. Não, nem tendo esses exemplos. Mas você não tá aberto a isso? Não é que eu não tô aberto, eu não faço. Pode Não ser é- uma coisa errada. Não é uma crença, é uma decisão. Mas eu não discordo que eles estão certos nesse ponto. Eu apenas não faço. Eu não tô dizendo que tá errado. Que eu Você acredito, decidiu não ir. mas eu acredito que eu tô errado. Só que eu decidi não ir. Isso. Ele chama de crença. Isso é um ponto. Tem Quem chamou vários. de crença foi você, mas não é esse o ponto. Cara, Me ajuda, enfim, Maria. deixa eu finalizar, porque senão a gente vai muito longe dessa discussão. Meu pai é o cara que pra a idade dele, cara, é extremamente inovador, é extremamente jovem, extremamente... tem essa percepção de conseguir captar as mudanças que estão acontecendo, ele mexe com startup, Não, ele por exemplo, consegue ter esse nível de eu não disrupção. tenho equipe, eu não tenho time pra fazer minhas pronto, aí mídias deixa eu te sociais, contar eu umas que escrevo, eu merda. que faço. Aí ele acha isso errado. Ele acha que eu tenho que ter um cameraman atrás de mim. Cara, meu pai Essas faz coisas planilha de cara, eu Excel não até quero. hoje, Joel. Meu pai fica fazendo planilha de Excel, meu pai fica Cara- marcando as reuniões dele, meu pai fica escrevendo texto pra ele. Cara, eu sou contrata executor. uma equipe. Mas Davizinho... Eu tenho 6 pessoas que trabalham pra mim, Davi Então, Braga. ele tem Ele 6, não tem. Cara, eu sou executor, eu gosto, eu tenho um prazer. Isso é meu prazer de acordar às 5h30 da manhã para fazer isso. Cara, teu Eu core tenho business. tesão, mas Você eu tenho gosta, tesão. Você curte escrever? Curto Só que escrever, eu acho que ele curto não tá fazer meus respeitando o posts, tempo dele. curto responder um por um, que eu respondo. Então, eu sou pequeno ainda, então enquanto eu sou pequeno, eu consigo fazer isso. Sim. Quando eu for gigante, se eu for um dia, que não é essa a minha meta, eu não tenho isso como meta, internet pra mim não é uma meta, eu quero ser... Acho que eu nunca cheguei pra você, Joel, me empurra aí pra tal... Nunca, Não, jamais. não. Nem você, nem ninguém. Então, ninguém pode abrir a boca aí, o João fica zero. Porque isso não é meu objetivo. Sim. Meu objetivo é compartilhar e aquilo que eu faço. Então eu tenho um prazer em fazer isso. Sim. Né? Então, se eu tiver uma equipe, muita gente e tal, eu acho que o meu objetivo vai ser outro. Entendeu? Então, eu não. E aí ele discorda, ele acha que eu tenho que ter um time, acha que ele tem que. Porque eu posso fazer isso financeiramente, na visão dele. Então, por que ele tem e eu não tenho? Então, eu acho que essa é uma questão. Talvez isso seja uma crença que eu não quero botar na árvore para balançar. Pronto.